que eu já mudei essa palestra umas 3 vezes depois das palestras que eu vi aqui. Né? Então, eles falam de empatia, né? Começar com empatia, eu achei isso muito legal. Então, por exemplo, eu estava começando falando quem eu sou e o que eu sou, e eu desisti. Porque se eu falar aqui o que eu faço, não gera empatia. Né? Então, daqui a pouco eu falo qual é a minha profissão, porque primeiro eu vou gerar empatia e depois eu falo o que eu faço. Né? Mas está aí, primeiro, o desafio nosso é entender esse título, né? Desafios e aprendizados sobre o uso da agilidade na preparação para o Enem. Então, para situar a maioria de vocês, né, entendo que Enem vem sendo uma realidade completamente diferente da que foi quando surgiu, por exemplo, lá em 98. Né, um dos primeiros Enems com uma pegada completamente diferente, porque era um exame de avaliação. Né, e hoje ele se tornou um processo seletivo. Essa é a grande diferença que há, né, entre o Enem quando surgiu e o que a gente tem hoje. Virou um vestibular. Né, basicamente é isso. Então, como é que eu vim parar aqui, né? Como que eu vim parar? E essa história é uma história que eu acho assim bem legal e divertida porque, né, é fruto de uma amizade, né, que é o PP, que é meu sócio, esse cara aqui, e o Guga, que está aqui, né, que é um dos organizadores do evento. Em 2009, né, ele se mudou para o Rio, foi isso, né, em 2009, e foi o ano em que nós fizemos uma viagem para a Europa. A escola lá levava os meninos para a Europa. Então a gente fazia lá, era Espanha, França, Inglaterra, né? E ficávamos mais uns 3 semanas na Inglaterra fazendo um curso de inglês. E foi nessa época que a gente se conheceu. Né? Quantos anos, Google, você tinha? 15 anos. Né? Então foi nessa época. E eu e meu sócio, então, né, trabalhamos nessa escola, uma grande escola lá de Brasília. E eu falo assim, tudo na vida a gente precisa de um propósito, né? Então, essa escola deu muito propósito para a gente, porque no ano passado, né, eu com 15 anos de escola, esse meu sócio com 18, na mesma instituição, né, 12 anos na coordenação da minha área, que eu já falo que é, porque eu preciso gerar empatia antes. Né, e então nós fomos demitidos, né, por um alinhamento mesmo da empresa, que queria uma outra pegada, e a nossa pegada é uma pegada da afetividade. Né, todo ensino precisa de afetividade. A escola entrou numa linha de que professor não tem de ser... Putz, já contei o que eu faço, hein? Não falei a matéria ainda, porque eu preciso gerar empatia, já já eu falo. Então, professor não pode ser amigo de aluno. Né? Então, essa era a pegada da escola. A escola se posicionando, que é algo bastante interessante, se posicionar, mas num ritmo muito diferente do nosso. Né? Então, com isso, imagine eu, né, desempregado, com essa fofura aqui, com 12 dias. Né? Então, eu acho que é o melhor jeito de desenvolver a agilidade, é você ter um propósito, né, e pensando em pessoas que dependem de você. Esse é meu filhinho, Felipe, né, tem 1 ano e 1 mês e 3 semanas. Né? Então, o Filipinho foi minha grande motivação, foi meu grande propósito, porque não é fácil. Né? Quem tem filho, eu acho que consegue imaginar a dureza de você se ver com um moleque de 12 dias e você, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? E nisso surgiu já a nossa leitura sobre o que fazer com a educação, ou o que acontece, né, na educação que não permite que as pessoas estudem na escola, tirem boas notas e passem. Aqui, a maioria de vocês, assim como eu, nós somos frutos de um estudo, de um ensino, né, em que nem sempre na escola quem tirava nota boa no colégio era quem passava no vestibular. Eu acho que a maioria se identifica com isso, que é você pensar o seguinte, na minha turma tinha nerds, toda turma tem nerds, né, tem o cara que brincava, e muitas vezes o cara que era nerdão lá não passou, e o cara que brincava ou levava mais na maciota passou. Então o que acontece? Onde que há o gap aí que ninguém percebe, ou ninguém conseguiu sacar, ou ninguém começou ainda, ninguém se prontificou a mexer nisso, né? Que foi o que nós fizemos. Então entrou o lado aí da mentoria, né? Eu e o PP, como eu disse para vocês, que é o meu sócio lá, nós desenvolvemos então, na verdade foi uma conversa que começou também com o Guga de novo, né, em São Paulo. E ele falou, não, cara, agilidade, tem de usar o Scrum, né, o 2080, e nós, nessa situação toda de desespero, falou, cara, a gente precisa iniciar isso. A gente já sabe, já enxergou o que está acontecendo, então vamos começar a trabalhar em cima disso, e com isso nasceu o PPA. Né? Então, para trazer vocês para a minha realidade agora, aí sim, né, então deixa eu falar o que eu faço. Gente, deu certo de gerar empatia ou não? Deu? Ufa, que bom, eu fiquei preocupado, eu morri de medo de não conseguir. Deu certo, cara, obrigado. Né, o Felipe é uma fofura, né, cara? Aqui foi, né? Foi lindo. Eu falei, cara, tem que dar um jeito de sensibilizar. Eu falei, puta, meu filho vai ser o caminho, né?
Eu pensei até em colocar um vídeo, cara, mas eu falei, não, aí vai distorcer muito, né? Deixa eu ficar focadinho lá e tal, mas depois eu até mostro para vocês aqui, que ele é uma fofura, cara, né? Mas pai é suspeito para falar também, né? Bom, então quando eu me vi diante de uma realidade como essa, já entendendo o que acontecia na escola, eu falei, cara, eu preciso dar, né, uma solução para isso. O que aconteceu de fato então? Pega uma escola de elite, como era a escola em que eu trabalhava, né, então eu fiz contagem. Selecionei os meus melhores 100 alunos por meio de ranking de nota em simulado e notas em provas, e fui ver no final do ano desses 100 quantos foram aprovados nos cursos em que queriam, nas instituições em que também queriam. E desses 100, para surpresa, foram 23. Então, 23 aprovados de 100 de uma escola em que a mensalidade custa R$3.000. Então, uma escola elitizada, né, eu não posso esperar um índice tão baixo assim. Se me perguntar assim, você matricularia seu filho numa escola cujo índice de aprovação é de 23%? Nem a pau. Né? Valorizo muito o meu dinheiro para isso. Mas o que é que acontece então? Né? O que faz que uma pessoa estude, seja 8, 9 na escola? Quem tem filho aqui provavelmente vai entender muito bem o que eu estou falando. Se contenta com 8, 9 na escola, por que pai que vai reclamar de um 8 ou de um 9 na escola? É bem difícil. Né? E esse menino vai, chega ao final do terceiro ano, faz um vestibular ou faz o Enem e não passa. Aí você fala, não entendi. Porque a expectativa que ele criou foi uma expectativa de aprovação, né? A família junto com ele, a escola também. E a frustração ali está garantida porque não entende o quê? O processo. O que é o processo, então? Bom, quando a gente pensa numa prova como o Enem é uma prova de muito mais habilidades do que de competência. O que eu quero dizer com habilidade e competência? Então, habilidade é a malícia, é a experiência, é a vivência. Quem já fez aqui um curso superior sabe o que eu estou falando. Se você vai fazer uma prova, você vai agora ficar muito mais focado na estratégia, talvez no edital. Aí está um ponto muito interessante, quer ver? Vocês, na época de vocês, leram o edital do vestibular? Me fala qual pré-vestibulando que leu o edital do vestibular. Então você já vai começar a entender o meu mote aqui, que é, eu mando esses meninos para a prova como candidatos. E eles costumam ir como participantes. Insisto. Todo mundo costuma ir como participante. Estuda o ano inteiro, tira 8, 9, 10, vou lá ver o que dá. Aí pode dar sorte ou não. Eu mando esse cara com sangue no olho. Eu mando esse cara sabendo o que ele tem de fazer, quantas questões marcar, se pode deixar em branco, por onde começa a ler, quanto tempo em cada questão, quanto tempo eu gasto com a redação, se redação é ou não importante. Né? É assim que ele vai sabendo o que ele tem de fazer. Aí quando eu penso no meu vestibular, eu me lembro completamente o quanto eu fui despreparado para o primeiro. Né? Eu tomei pau no vestibular. Né? Quem já reprovou aqui no primeiro vestibular, ou no segundo, ou até no terceiro, até mais vezes, sabe o que é isso. É você se cansar de errar, né? Errar, até que chega uma hora e você fala, cara, eu não sei mais o que eu faço, ou eu sou incapaz, ou eu não estou entendendo o processo. E é exatamente aí que a gente atua, corrigindo esse processo, é fazer perceber o que é que eu preciso mudar para alcançar o meu objetivo. É aí que entrou a agilidade nas nossas vidas, que eu trouxe isso totalmente para a área da educação. Como que eu insiro a agilidade na educação? E isso é interessantíssimo, porque é assim que eu gero resultado. Então hoje eu trabalho muito mais com entrega de valores do que com entrega de conteúdo. Isso é muito interessante, porque você consegue transformar as pessoas. E para transformar as pessoas, a gente precisa de propósito. E agora eu acho que eu vou convencer vocês de tudo que eu vou falar agora, de um monte de historinhas que eu vou contar, que é, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, e eu acho que um dos grandes desafios da vida é, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Não adianta. Acho que a maior dificuldade da vida, vou falar em outras palavras agora, é respeitar o tempo de cada um. E agora eu vou fazer um desabafo com vocês também, já que eu conquistei a empatia, né, me sinto à vontade para fazer isso, que é, como é difícil você ver alguém escolher um caminho errado, ver que está indo para o caminho errado e não poder fazer nada, porque é o tempo dela. E às vezes se você insiste para que ela mude, você ganha o quê? Falta de empatia, você fica antipático, chato. Porque você quer que a pessoa mude antes de ela sentir que ela precisa mudar. E isso não tem preço, cara. Isso é um tempo de cada um. Então respeitar esse tempo, eu acho que foi assim, uma das maiores dificuldades que eu tive
na vida de professor, né? Eu acho que eu não falei, se eu falei eu já me esqueci, mas eu sou professor de português. Né? Eu nunca vi falar assim, gente, o que você faz? Ah, eu sou professor de português. Aí o pessoal já olha assim, não vou nem falar então, né? Porque parece que professor de português é aquele bicho papão, né? Que não, né, vai te corrigir, vai pôr o dedo na sua cara, né? Tá errado, vai fazer o xizinho vermelho. Eu nem uso vermelho, viu, gente? Eu uso verde. Tá? Então já é agressivo, né? Então isso é interessante. Mas só para você entender um pouquinho da minha postura como professor, sabe como é que eu olho? Eu sou gramático, né? Gramático, trabalho com gramática, texto e redação. Então, como é que eu lido com a gramática? A gramática, para mim, ela é que nem um guarda-roupa. Guarda-roupa. Você vê que eu não sou professor chato, assim, que nem esses gramatiqueiros que ficam com gramatiquice. Gramática é igual guarda-roupa. O que isso quer dizer? Vocês vão de terno para a praia, mas também não vai de bermuda para um tribunal. E assim é a língua. A língua ela tem de se adequar ao contexto de uso. Se é errado usar uma linguagem formal em um ambiente informal, é igualmente errado usar o informal no formal. E vice-versa. Entende? Porque qual é o problema de você usar uma linguagem formal numa redação? É que a redação é um ambiente de espaço de formalidades. É como você ir de bermuda para o tribunal. Não cabe. Né? Não cabe. Eu até falei com o Guga ontem, que eu falei, cara, se eu soubesse que o evento fosse tão informal assim, eu teria vindo de bermuda. Porque essa é uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida, depois que eu fui demitido, né? Eu não trabalho de calça. É de bermuda. Eu vou sempre de bermuda, um sapatênisinho e tal, porque, cara, eu não gosto de calça. Tem alguém que me acompanha nesse gostar aí? Cara, que delícia que é poder trabalhar de bermuda. Né? Isso é uma das grandes alegrias da empresa que eu tenho hoje, é isso. Né? Então, essa é a ideia. Consegui trazer vocês para a realidade do Enem? Beleza, o que é Enem? Habilidade e competência. Na linguagem do Enem, competência é conteúdo. Tá? Na linguagem do Enem, quando eu falo em competência, eu vou falar em conteúdo, é saber teoria. E habilidade? Habilidade é saber fazer a prova. E aí nisso, por exemplo, se alguém aqui quer fazer Enem, a gente tem vantagem por ser um pouquinho mais velho e ter mais experiência. E o conteúdo dá para brincar um pouquinho com ele, né? Trabalhar um pouquinho disso. Beleza? Então, eu gosto de começar assim algumas conversas sempre fazendo essa pergunta, que é, entre nós aqui, entre todos nós, quem aqui desta sala é mais inteligente? Essa pergunta é difícil, né? Capciosa no mínimo, né? Que se você ver assim, caramba, cara, quem daqui é mais inteligente? Vamos fazer uma aposta aqui, quem é melhor em redação? Acho que eu vou me dar bem, sim ou não? Mas vamos lá, qual a sua área, querido? Informática. Vamos ver quem é melhor em informática? Putz, qual é o seu nome? Cirilo. Então, pô, não dá para negociar a informática com o Cirilo. Redação comigo vai ser uma certa covardia também, eu confesso. Né? Claro, tem de ser, né? E se for para a área de cada um vai ter suas habilidades. Então a resposta aqui ela é muito clássica e muito bacana, que é, quem é mais inteligente aqui? Somos todos nós juntos. Né? Todos nós juntos somos sempre mais inteligentes. Então uma inteligência coletiva é um puxando o outro, é um empurrando, um dando força para o outro. É isso que desenvolve, né, um resultado eficiente. É o trabalho em conjunto, é uma mentoria, é uma orientação com você acreditando na informação que chega. E é essa a ideia que vem. Então, como é que eu trabalho só conteúdo? Não é? Como é que eu trabalho só habilidade? Agora sim, a gente vai ter um panorama muito massa, não é, da educação no Brasil hoje, que é como que esse sistema de educação, e aí eu ouvi na palestra do Coutinho ontem, fantástico, um menino maravilhoso, falando um pouquinho de educação. A primeira fala dele que eu achei muito legal foi: os nossos alunos ainda assistem aula olhando para a nuca um dos outros. Se eu levanto uma pergunta como essa, quem é mais inteligente aqui e falo que a inteligência é a soma das nossas inteligências, como é que eu posso assistir aula enfileirado? Aí a comparação que vem é, pega um centro cirúrgico do século XIX, compara com o de hoje. Pega um outro cenário, compara com o de hoje. Aí pega uma sala de aula do século XIX e compara com a de hoje. Como é que é? Igual. Ou seja, tem alguma coisa estranha. Aí mais estranha que isso é professores, né, metodologia do século XIX, professores horrorosos como eu do século XX, com alunos do século XXI. Para ficar estranho, tem de melhorar muito. Muito para ficar estranho. E é isso que a gente enfrenta hoje em sala de aula. Então, como que eu pego um processo seletivo como Enem, e ofereço para o menino o que ele precisa?
Aí essa é a grande sacada, é reconhecer o tempo dele e oferecer o que ele precisa da forma mais ágil possível, da forma mais eficiente possível. Como que eu oriento, então, um candidato? O que é ser candidato, na verdade? Aí entram 3 facetas, que é ser aluno, ser estudante e ser candidato. Aluno, estudante, candidato. Bom, aqui está o mote do Scrum, né? Como é que eu trouxe isso, então, lá para a nossa empresa, como é que isso aqui virou a metodologia do PPA, né? Errei pra caramba no primeiro semestre, prometi um monte de coisa que eu não consegui entregar, né? E o legal disso, eu gosto de errar. Eu não sei vocês, se vocês gostam, mas eu gosto muito de errar, porque eu só erro uma vez. Eu gosto de errar erros novos. Então tudo que eu erro uma vez, para aprender. E aí a correção ela tem de ser imediata. E para isso eu tenho de estar muito atento ao meu processo. Que é eu prometer para um moleque, olha, eu vou te transformar em um candidato. E não consegui entregar isso. Né? Eu fiz um pouco disso esse primeiro semestre. De novo, estou desabafando. Hein? Né? Mas já corrigi. Né? E esse segundo semestre que já começou lá para a gente está lindaço. E eu trabalho exatamente no que eu chamei de jornada de transformação. Que é aluno. O que é ser aluno? Né? Uma fase entre aluno e estudante, que eu chamei de fase ALES, ou ALES. Né? A fase ALES é a fase em que ele é não só mais aluno, começa a ser estudante, mas não chega a ser um estudante. A fase estudante, né? A fase SCAN, que ele não é nem estudante, nem candidato, e a fase de candidato. Isso engloba a minha metodologia, que é PPA, planejamento, preparação e aplicação. Então, o planejamento ele seria um momento aluno, um momento de sala de aula. O aluno ele é passivo. O aluno é passivo, ele está lá recebendo informação. Recebe informação, recebe, e não atua, não é prático. Muitas vezes sem emoção, por isso que ele acaba de ver uma aula e esquece. Né? Por isso que a gente vê as coisas e acaba esquecendo, porque a gente programa a cabeça para esquecer. Qual o seu nome, querido? Eric. Eric, vamos lá. O que você almoçou segunda-feira? Puta, vai lembrar do almoço segunda? Que dia que é seu aniversário, Eric? Próximo do meu 17. Legal, hein? 21 de setembro, o que você comeu em 21 de setembro do ano passado? Almoço, jantar? Porra, que memória, hein, velho? Caramba, não, que memória, porque não se lembra do almoço de segunda, né? Mas se lembra do que comeu 21 de setembro do ano passado, velho. Emoção. Quando tem emoção, a gente guarda. A memória guarda o que é emoção, o que gera importância para a gente. O almoço de segunda foi um almoço como outro qualquer. Talvez você se lembrasse se tivesse acontecido algum evento. Puta, me encontrei com alguém que eu não encontrava muito, deu alguma coisa especial, você se lembraria disso. Então a nossa cabeça ela trabalha exatamente dessa maneira, para lembrar o que é importante. O que eu falo que é importante para a cabeça, ela guarda. Isso acontece, por exemplo, com aquela soneca depois do almoço, ou depois das aulas. Tem alguém aqui que tem hábito de dormir depois da aula? Ou depois de alguma atividade que exige memória? Se você tem esse hábito, é bom você parar com ele. Porque o que acontece? Se você tem um conjunto de, por exemplo, as palestras aqui. Né? Você vem para cá ver a manhã inteira de palestras, e aí você viu um monte de informação importante que mexeu com você. Eu não sei vocês, comigo mexeu bastante. Estou com a cabeça aqui a mil, muito legal. Né? E aí, se eu vou para casa e durmo, qual é o recado que eu estou mandando para o cérebro? Isso é importante ou não é importante? Isso é o almoço segunda, velho. Esquece. E ele vai esquecer. Você programou para esquecer, não é importante. Agora, se eu vejo a palestra, se eu pesquiso, se eu entro no site, se eu vou atrás, se eu anoto, anota, cara, escreve. Eu estou falando cada vez mais o quê? Isto é importante. O que o cérebro faz? Guarda. Aí ele guarda a informação. Então, para eu promover de fato a concretização dessa memória, aí olha que legal que é. Eu falo que no aprendizado existem 2 situações. 2, assim, importantíssimas. A primeira delas, o sono. E o segundo, o resto. É o sono e o resto. Quer aprender? Dorme. Não tem como você aprender se você não dormir. Porque o que acontece? Toda essa informação que a gente chama de memória curta, ela fica lá guardadinha no hipocampo. Então, o hipocampo é onde a gente guarda a informação curta, a informação que eu vou jogar fora. É a informação do dia a dia, cotidiano, é o visível e invisível.
né? Eu paro de ver aquilo que é rotineiro. Então, quando eu ponho isso como importante, eu falo, ó, importante é importante. Como é que eu jogo essa informação do hipocampo para o córtex? Com sono. Quer entender por que agora os especialistas falam assim, ó, você precisa dormir pelo menos entre 7 e 8 horas por noite? É exatamente por conta disso. Esse processo de transferência de informação do hipocampo para o córtex, ele ocorre quando há pelo menos 5 ciclos de sono REM. E cada ciclo do sono, leve 1, leve 2, pesado 3, pesado 4, o sono REM, leva em torno de 1h30. 5 ciclos, 7,5, em média 7, 8 horas. Né? O PP, meu sócio, ele dorme 4 horas por noite. É uma coisa bizarra. Né? E eu conheço pessoas que precisam de 12 horas. Cada um no seu ritmo. Em média, 8. Então, dormir, cara, é essencial se você quer aprender. Isso é legal porque é biológico, não é uma coisa de achar. Então, se a gente pensa em alta performance, olha como isso envolve toda uma cadeia de organização, de atitude, para o moleque aprender. Então, eu vou falar de educação? Vou. Mas para falar de educação, eu tenho que falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre a hora de dormir. E dormir na era da tecnologia, com um celular desse na cara, essa luz, ela é cientificamente comprovada que ela gera despertar. Pode testar isso amanhã de manhã. Pega seu celular, acabou de acordar, pega o celular, mete a luminosidade no máximo e enfia na cara. Você vai acordar muito mais rapidamente do que acordaria se não fizesse isso, seguramente. Ou, você quer dormir? Quer. E aí você vai para a cama de que jeito? Exato. De 30 a 40 minutos antes, sem celular. Mas aí você se deita, começa a mexer com um monte de coisa que é muito melhor, né, do que estudar, do que ler ou fazer qualquer outra coisa, que são as redes sociais. E aí você não se programa para dormir, obviamente. Você vai ficar cada vez mais cansado e ainda tem a ousadia de falar o quê? Ah, tive insônia. Não consegui dormir. Não conseguiu dormir? Você se programou para não dormir? Você se programou para ficar cansado, né? E muitas vezes não percebe isso. Que é, por exemplo, deixar um moleque ficar com o celular até 1h da manhã, meia-noite, sem chance. Qual é o aprendizado que ele vai ter? Qual o rendimento que ele vai ter ali? É zero. Né? Um aprendizado muito, muito fraco. Por quê? Porque não vai completar o ciclo. E aí eu entendo, então, por que desse cenário todo. Então, veja, aluno é o passivo, é a sala de aula, é você recebendo informação, recebe. Não é? Bom, fiz isso? Fiz. Então, agora eu preciso fazer o quê? Organizar meu contraturno. E é exatamente isso que a gente faz lá, organizar o contraturno. Aí, cara, aqui tem um problema muito, muito sério, que é assim, ó. Eu acho que vocês foram tão vítimas do que eu vou falar agora quanto eu fui. Né? E isso é um desastre. Né? Se vocês pretendem ter filhos, ou já têm, ou se tem conhecidos e parentes, está aí uma coisa para você começar a mudar em você, urgentemente, para ajudá-los. Então, primeira mudança é em nós mesmos, para poder ajudar, que é mais ou menos assim. Ó. Eu ficava puto, quando meus pais chegavam e falavam assim, não vai estudar não? E eu tinha estudado a tarde inteira. Só que quando eles chegavam, eu já tinha acabado de estudar. E aí o tempo inteiro era o quê? Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar. Aí você manda o moleque estudar. Vai estudar, você não está estudando nada. Olha aqui essa nota baixa. Vai estudar. Já estudou? Ó, se tem uma pergunta que você pode sumir com ela da sua vida é perguntar para o seu filho ou sua filha se ele já estudou. Cara, não faça isso. Isso aí é um crime, gente. Eu vou contar por quê agora. Por que perguntar para alguém se ele estudou é um crime? Quem arrisca? Por que é um crime perguntar assim? Vai estudar por que você estudou? Dá um fim? Não, mas tem que ter um fim. Tem de ter um fim, sim. Né? Tem sim, um ciclo. Né? Tem um método, chama método Pomodoro. Ele sugere 5 minutos de pausa, 25 de teoria. A gente acaba vendo que na prática é muito pouco. Lá eu dobro isso, eu faço pausa de 5 e 10 com 50 minutos de concentração. É um intervalo bem razoável. Tem de ter um fim, sim. Não pode nem expandir muito. Mais que isso, por exemplo, 80%, 80 minutos, já é o limite do limite quando o cara tem o hábito de estudo. Quando tem hábito. Sem hábito é sem chance. Porque aqui a gente está falando de quê, gente? Hábito, né? Estudar é um hábito. É mais ou menos assim. Vamos lá, vocês tomam banho todo dia? Tomara, né, gente? Tomara. Estou torcendo aqui para que isso aconteça. Mas agora a pergunta legal é por quê? Toma essa, né? E aí, por que você toma banho todo dia? Porque é bom? Ah, tá. Porque é bom. Beleza.
Vamos pensar em você no Canadá, -30. Ah, eu sei que você não está no Canadá, mas só para pensar nisso, aí, o pessoal do Canadá não acha banho bom. Pois é, será que eles tomam? Então, a resposta fica mais clara quando a gente pensa que é o quê? Um hábito, né? Tomar banho é hábito. Gente, não me olha assim não. Beleza? Não é? Tomar banho é um hábito, cara. É um hábito. E por que a gente faz? Porque simplesmente é um hábito. É cultural até. Né? É cultural não usar a mesma roupa, a gente aqui. Na Europa é muito comum repetir roupa. Não sujou? Não suei, ainda mais no inverno. Né? Para que tomar um banho se eu não suei? Nossa, eu tô vendo você como um porco, né? Será que esse cara toma banho, né? Caramba, então, mas é exatamente isso, é perceber hábito e gerar transformação em hábito, para gerar o quê? Alto rendimento, para gerar alta performance. Basicamente o que eu faço no meu dia a dia hoje é pegar um aluno e transformar em um estudante de alta performance. De alta performance. Assim, eu falei assim, cara, será que vai ter espaço para eu falar isso? Eu me lembrei de um caso agora. Foi um atendimento que eu fiz na terça-feira, antes de vir para cá. Eu atendi um aluno e ele falava assim, mas eu estou muito melhor do que no ano passado. Eu falei, caramba, você está muito melhor que no ano passado? E ele falou assim, enchendo o peito, e a mãe orgulhosa, né? Ele está muito melhor do que no ano passado. Aí eu falei, tá, e você está satisfeito com isso? Aí ele falou assim, estou bem melhor. Eu falei, então vamos pensar aqui, porque isso para mim está muito ruim o que você está me falando. Aí a mãe já fechou a cara assim, né? Porque, claro, eu vou falar mal do filho dela, ela já achou ruim. Eu falei, não, mas está muito ruim. Está muito ruim porque isso a gente faz na nossa vida o tempo inteiro. Que é, ele pegou um cenário dele, bosta. É o pior cenário dele. O cenário que ele tocou, foda-se pro estudo, pra escola, não estudou porra nenhuma. Cagou pra escola, tocou tudo com a barriga. Aí no ano que vem, ele vem e melhora um pouquinho. Aí fala, nossa, mas eu tô bem melhor. Mas qual é o parâmetro dele? É o pior cenário dele. Puta, é difícil ficar pior do que já estava muito ruim. Eu quero saber qual é a disposição que ele tem para elevar o mínimo que ele está fazendo para o máximo. Aí a pergunta é bem legal. Eu fiz essa pergunta para o Guga ontem, foi nossa reflexão, que é assim, ó. De 0 a 10, que nota você se daria em termos de produtividade para o seu primeiro semestre? De 0 a 10, quão produtivo foi seu semestre, seu primeiro semestre? Aí, não fala não, mas pensa. Que nota você se daria? Porque daí agora vem a primeira reflexão que machuca, mas como eu já conquistei empatia, eu vou fazer. Tá bom? Que é o seguinte, ó. Vamos lá, de 0 a 10. Qual foi a avaliação que eu te dei, Guga? Eu falei, a minha foi 7,5. A minha foi 7,5. Eu me senti muito produtivo no semestre passado, muito. Errei pra caramba, mas produzi muito. E aí eu começo o segundo semestre como? Eu falei para vocês, eu gosto de errar, mas eu não gosto de errar o mesmo erro. Então quais atitudes eu tomei para que o meu segundo semestre não seja 7,5? Eu vou trabalhar para ele ser 10. Mas eu estou no 7,5. Então o que eu fiz que eu não alcancei o que eu queria? Aí minha pergunta para vocês é, da nota que você se deu, 3, 4, 5, 6, o que você está fazendo para mudar o que não te permitiu ser tão produtivo? E aí a resposta é mais ou menos a mesma para que eu fiz no início do nosso bate-papo aqui, que é que quer ser aluno, que quer ser estudante, que quer ser candidato. Você está como um candidato da sua vida ou você está como um participante da sua vida? Porque se você vê que há falhas aí e você não corrige, o que é que você vai gerar de produtividade se você não está corrigindo o que precisa corrigir? Então isso eu trouxe para educação. Como é que eu faço o cara perceber que o que ele está fazendo é pouco, se ele acha que é muito? Ou se o muito que ele faz ainda não é suficiente, precisa fazer um pouco mais. Como é que eu motivo nesse exato momento? Como é que eu trabalho isso respeitando a percepção dele em relação ao que é importante de fato? Aí é que é o grande desafio. De onde você tira a sua motivação? De onde vem a sua energia de ativação para você gerar mudança na sua vida? Porque daí eu faço o cara passar. Mas eu preciso de uma coisa só, que é comprometimento. Então a pergunta é, quão comprometido nós estamos com a nossa produtividade, com a nossa vida? Nas entrevistas que eu faço, né, para captar os alunos lá, que eu não matriculo todo mundo.
Se vocês chegam lá para mim com seu filho, eu quero matricular meu filho, passa por uma entrevista. Então eu recuso muitos, inclusive, porque não tem perfil para o público que eu quero atender. Não é nem de ser bom ou ser ruim, porque lá a gente valoriza muito mais o esforço do que o talento. Eu preciso de gente com sede. Eu não consigo alimentar quem não tem sede. E essa é uma pegada muito legal, que é mais ou menos assim, ó. A gente conta uma anedota, que é a anedota do porco e da galinha. É o porco e a galinha na estrada. Aí a galinha vira para o porco e fala assim: porco, vamos abrir um restaurante? E aí o porco todo feliz, né? Restaurante, comida e tal, claro, vamos sim. E aí ele fala: beleza, mas como é que vai ser, né, o nome desse restaurante? E aí a galinha diz: vamos chamar de pernil e ovos. O que você acha? Ele: pernil e ovos? Não gostei não. Não quero abrir esse restaurante mais, não. Mas você estava todo animado, comida, por que você não quer mais? Eu falei: porque pernil, cara, pernil é um pedaço meu, né? E ovos, né? Ovos não te compromete. É exatamente isso. Eu, como instituição, e nós também, como família, o nosso máximo com aquele indivíduo que está lá se preparando, ou com nós mesmos, é envolvimento. A gente só consegue se envolver. Se não houver comprometimento de lá, não há resultado. Não tem como eu pegar a minha bunda e sentar lá para estudar por ele. Não tem como eu pegar a minha bunda e gerar mudança na vida dele. Então tem de nascer aí uma energia própria, uma vontade própria, alguém que queira. Que daí quando o cara quer, putz, aí eu transformo. Aí eu consigo, de fato, mudar a realidade dele. Fazer que ele estude com alto rendimento. E aí o que a gente faz? É muito simples. Isso eu acho muito legal. Normalmente eu encerro, né, falando isso, nos atendimentos assim, ó. O meu trabalho, ele não tem nada de genial. Genial, zero. O que eu faço, qualquer pessoa faz. Só que eu faço mais rápido e com mais qualidade. Então eu pego um raio-x do Enem, mapeei todas as questões da prova desde 2009, porque foi em 2009 que o Enem mudou, né, de exame de avaliação para processo seletivo. Então eu sei questão por questão que caiu, de matéria por matéria que caiu, e vou organizar a vida desse cara. Como que a gente busca, então, uma alta performance e um alto rendimento? Olha que sacada, e o tanto que isso aqui ficou casadinho com a teoria, que é mais ou menos assim, ó. Qual a grande falha das escolas tradicionais no Brasil hoje? Foco. O foco de entrega. A escola está focada e muitas vezes enraizada, não só por culpa dela, mas por culpa, né, de um padrão de governo que exija que aquele conteúdo seja dado, e o foco da entrega, não estou ocupando as escolas, é isso que eu quis dizer, né, o foco da entrega da escola é o quê? Conteúdo. Ela tem que entregar aquele conteúdo. Só que os meninos de hoje, eles não aguentam mais a sala de aula tradicional. Eles vêm já assim implorando: Riema, pelo amor de Deus, não me deixa na sala de aula, eu não aguento mais ver a aula de fatoração. Porra, fatoração, cara. 3 anos de cursinho, não aguento mais, até a piada que o professor faz é a mesma, velho. E esse cara precisa de quê? Precisa de habilidade, precisa de treino, precisa sentar a bunda e errar para corrigir os erros. Então o que eu ofereço para ele? Tempo de erro e correção desse erro. Para ele amadurecer o que precisa ser amadurecido e não estudar o que ele já sabe. Fica perdendo tempo em sala de aula, vendo um monte de coisa que já viu, que já sabe, que não gera resultado. Então, o meu foco de entrega, que é a grande diferença que a gente tem lá hoje, eu vou fazer 1 ano agora, dia 14 de agosto. Nós temos 25 aprovações para a medicina, em federais e particulares, em menos de 1 ano, com o público que foi crescendo. No primeiro semestre do ano passado eu tinha 22, hoje eu tenho 70 que ficam lá comigo, mas quando juntar as turmas passa um pouquinho de 300. Então, é essa moçada que eu tenho trabalhando, transformando em candidato e não participante. Então, o meu foco é na qualidade da entrega. Uma leitura, um tete-a-tete, vem cá. O que é que você precisa? Bom, deixa eu ver, você está forte nisso, está fraco nisso, então vai estudar isso aqui, ó. Toma uma lista, comentada, gabaritada, com tutores que vão te auxiliar. Precisa de aula? Tenho aula também. Não precisa de aula? Então não vai assistir a aula. É aula de quê? Essa aula. Não vou assistir, essa aí eu estou tranquilo. Essa aula eu vou assistir. Pronto. Aí eu começo a entender um processo, uma organização, que me mostra exatamente o que é isso aqui. Ó. Na nossa própria sala de aula, o que é que nós tínhamos? Né? Várias pessoas com várias pegadas, que pareciam ser fortes candidatos por tirarem notas boas na prova. E aí a prova da escola é outro desastre que existe na nossa vida. Não é porque a gente bola 2 estratégias. Olha eu contando um segredo agora. Né? A gente, como professor,
dar um conteúdo. Na hora de fazer a prova, eu pensei em quê para bolar a questão da prova? Aí depende do professor. Ele não pode ser vaidoso. E normalmente essa raça tem professor aqui? Puta merda. Se você não concordar, você não dá sua opinião, beleza? Tá bom? Então assim, professor, ainda bem que sou só eu posso falar mal. Professor, cara, é uma raça vaidosa. Vaidosa. Então o cara normalmente ele faz uma prova pensando no que ele deu. Aí no que ele deu, quem é a banca avaliadora? O professor. E aí o moleque, cara, o moleque é muito esperto. Como nós fomos na nossa época. Ele é muito esperto. Quando ele conhece a banca, o que ele faz? Ele joga as regras do jogo. Eu já sei o que o Riema vai cobrar, porque ele falou que ia cair. Ele falou que é importante, cai na prova. Aí um estudo de véspera resolve, sim ou não? Vou fazer uma prova, estudo de véspera. Resolve ou não resolve? É claro que resolve. Só que resolve para a banca Riema. E aí ele pega a prova, aí é a maior burrice, né? Já dá para falar burrice. Né? Então, por que burrice? Porque a prova vem com erros e acertos. Aí ele com vergonha da nota, não sei se já fizeram isso, eu já. Né? Pega a prova, dobra o cantinho da nota, né? E enfia a prova com aquela nota na mochila. Fazendo o quê? Na prova vai erros e acertos. Então ele pega o que ele errou, que gera para ele ainda 8, 9 na prova da escola, e guarda na mochila, ou seja, guarda para o dia do Enem. E guarda para o dia do vestibular, onde está valendo tudo. E o vestibular e o Enem perdoa? Não perdoa. Aí é o moleque que passa com 8, 9 na escola e toma pau no vestibular. Porque o ano inteiro ele foi guardando erros para usar no dia da prova. Ou seja, ele viu falhas e não corrigiu falhas. Não seguiu o processo. Não jogou as regras do jogo. É isso que acontece. E eu, na minha área, ainda tenho um cenário que é mais delicado ainda, que é o seguinte. Agora eu acho que vocês vou tentar... É uma técnica, né, de programação neurolinguística, eu vou tentar usar com vocês, vou sensibilizar vocês, beleza? Para vocês terem dó de mim, tá bom? Então, se não der certo, vocês têm um dó do mesmo jeito depois, só para eu ficar feliz. Que é assim, ó. Redação. Se tem uma matéria que é um desastre de ensinar, é redação. Por que eu falo assim? Porque redação, cara, é mais ou menos assim. Vocês têm vários professores de redação e cada um fala uma coisa. Sim ou não? E você não sabe o que seguir. Aí cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito e você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você não sabe para onde ir e cada um diz uma coisa. Mas quem é a banca? A banca é o professor. Puxa vida. E aí vem um Enem, do jeito que está, né, no país hoje, Enem, velho. Aí você pensa que a correção... Quer ver que legal que é isso? Ó? Correção do Enem. É uma correção séria ou duvidosa? O que vocês acham? Opinião mesmo. Vocês acham que é séria ou duvidosa? A redação. A prova a gente sabe que vaza, que há corrupção, apesar de haver vários sistemas, né, que defendem isso, mas a pergunta é, vocês acham que é uma correção séria ou que é duvidosa? Duvidosa? Então tá, vai aí da boca do especialista, beleza? Não há no país hoje uma correção mais confiável do que a correção da redação do Enem. Eu desconheço no país qualquer banca que tenha uma correção mais segura do que a prova do Enem. Atenção, eu não falei que eles não erram. Não é isso que eu falei. Mas eu desconheço um processo seletivo em que a correção seja tão segura quanto a do Enem. Isso é muito legal. Agora eu confesso a vocês aqui, eu sou suspeito, tá? Porque eu adoro o Enem. Você quer ver uma coisa legal para quebrar um pouco disso? Que é, lembra da redação do hino do Palmeiras? Lembra que o cara escreveu um hino do Palmeiras na prova da redação? 2013. Né? Colocou o hino do Palmeiras, teve um que colocou a receita de bolo, a receita de arroz de não sei o que da avó Zilda. E vários outros cenários como esse. O que aconteceu lá em 2012 para 2013? Como é que o Enem, eu falo que assim, a correção da redação do Enem, ele era que nem a mãe do bandido. Sabe a mãe do bandido? Ela olha para o bandido, sabe que é bandido, mas ela é mãe. E mãe, cara, você pode fazer o que for, falar o que for, ela sempre vai ver, não, mas ele é bom. Ele tem um coração, a mãe sempre vai enxergar alguma coisa positiva em você. A minha não enxerga, então, meu filho, é bom você rever sua existência. Porque se sua mãe não enxerga algo bom em você, cara, isso é um perigo. A mamãe sempre vê algo bom na gente. E aí, cara, quando eu olho para isso, eu vejo
Na redação, naquela correção, qual era o edital? O edital falava assim, ó, trechos desconexos devem ser desconsiderados. E a nota deve ser dada sem considerar aquilo. Então eles retiraram aquele trecho que tinha um hino e simplesmente deram a nota. O que a mídia fez? Pegou isso e caiu em cima. Só que isso estava no edital, falando que o trecho deveria ser desconsiderado simplesmente. Depois disso é que passou a zerar. Trechos desconexos têm de ser zerados, porque o cara que fez isso foi um babaca, né, com todo o respeito, um babaca que já tinha passado na faculdade para o curso que queria, mas foi testar para ver se a redação do Enem era séria. Ele testou para ver se era sério ou não? Não, ele ferrou a vida de quem veio depois. Foi exatamente isso que ele fez. Né? Por quê? Porque ela corrigiu como tem de ser corrigida, só que ele nem o edital leu. Esse é o problema. Quando eu pego a redação do Enem, é muito legal. Um convite que eu deixo para vocês. Se você digitar assim no Google, redações nota 1000, e ler a redação, vocês vão ler redações que vocês vão achar horrorosas. Só que aí entra a parte que me interessa aqui. Redação, gente, é método. Redação é método. É planilha. O que você acha da sua redação ou deixa de achar, aí com todo carinho, respeito e amor por vocês, é problema de vocês. O que eu acho da redação é problema meu. Essa redação, feia ou bonita, ela cumpre a planilha do Enem? Cumpre, então a nota vem. Isso é método. Isso é ser o quê? Candidato. Isso é jogar as regras do jogo. Então, jogar as regras do jogo é saber quais são minhas necessidades, saber o que é que eu tenho de buscar e atuar exatamente em cima daquilo. Porque é ali que vem resultado. Então, quando eu pego todo o processo, eu planejo. Planejamento pode ser sala de aula. E aí eu venho para preparação. A preparação é o contraturno, é onde eu gero meus sprints. É ele com o mentor, né? Eu não chamo de sprint lá, eu chamo de PPAs, que são as demandas diárias. É o que ele tem de cumprir de acordo com o curso que ele quer e de acordo com as fraquezas que já foram identificadas e diagnosticadas. É ali que entra tudo isso. Vem para o momento da aplicação, fazer simulado, errar e corrigir erros. E corrigir os erros, que é no SOS. PPA é exatamente ali que a gente vai atuar, né, para corrigir e transformar esse cara que era um aluno, num estudante, em um candidato. Olha aqui o Marcelão. Marcelo Pinheiro. Primeiro PAS dele. O PAS, lá em Brasília, é o Programa de Avaliação Seriada. Então ele foi fazer a prova totalmente sem estratégia. A prova do jeito assim, ó, vou ver o que dá. Vou ver no que dá. Primeiro PAS dele, 49. Segundo PAS dele, ou seja, segundo ano, 48. Aí chegou lá pra gente, cara, eu quero, né, engenharia civil, só que minha nota está muito baixa para civil. Para civil tem que ser em média 60. 60 no 1, no 2 e no 3. E aí falou, mas olha, eu nunca tirei mais que 60, então, e para o PAS 3, em função das minhas primeiras notas, eu precisava de 70, eu precisava de 69, ele precisava, para ser aprovado em civil. E aí, isso aqui é um estudo, ó, sem estratégia, isso aqui é um estudo com estratégia. Qual é o fator de correção lá em Brasília? É uma errada anula uma certa. Alguém aqui já fez concurso CESP? Se alguém já fez concurso CESP, sabe o caos que é. Esse tal de um errado anula um certo é um desastre, cara. E aí, olha que legal que é pensar assim, ó. Isso aqui reconstrói valores, hein, o que eu vou falar para vocês agora. Olha que legal que é. Vamos lá. Ele fez 48 arriscando pouco. E vamos lá, tende a arriscar ou não? Uma errada anula uma certa. Arrisca ou não arrisca? É isso que você fala assim, ó, putz, vamos lá então. Vamos lá, ele fez 48. Qual a estratégia dele? Quanto que ele ia fazer no 3? Os 48, 50. Beleza? Porque estava arriscando pouco. Qual é a nossa orientação? Arrisca mais. Mas sim, mas vamos lá, eu fiz 50, só que eu tenho mais 30 para arriscar. E ele errou os 30. Quanto que ele vai tirar? 20. Minha pergunta é, com 50 ele ia passar? Não. E com 20? Também não. Então qual a diferença? Claro. É claro que tem de chutar, pô. Entendeu? Só que aí a gente trabalha isso, não é chutar, é arriscar. O chutar, não, aí é só metodologia. O chutar é aleatório. A gente não trabalha com aleatório. Eu construo o quê? Distratores. O cara vem com um item assim, ó, o termo, aí dá uma expressão lá, tananana, e faz toda a análise sintática dele bonitinha. Tá tudo certo. Só que não é termo, é oração. O item está errado. O êxodo rural no século XIX, em que a população saía da cidade para o campo, foi um fenômeno, blá, 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 e fala tudo lá do êxodo rural. Aí faz toda a análise perfeitinha, só que eu não sei se vocês perceberam, eu falei que o êxodo rural era o movimento das pessoas da cidade para o campo, inversão, está errado. E é assim que a prova funciona. Então isso é arriscar, é você prestar atenção nos distratores, olha o desempenho.
né? Olha como subiu. Isso aqui com estratégia. Então, um planejamento estratégico. Isabela Sena, confesso para vocês, foi a maior surpresa que eu tive este ano. A menina no vestibular que ela queria no ano passado, a posição dela, ficou em 665 no ano passado. Fez a mesma prova no início deste ano. Foi em 12º. Só com estratégia. Ela chegou lá, errou muitas questões de português e biologia. Nesse vestibular que ela passou aqui do UniCeub, português, redação e biologia compõem 48% da nota. Então, para essa menina, eu sei que o meu planejamento estratégico tem de ser diferente para uma menina que quer Enem, por exemplo. E é essa a ideia. É você realmente levar propósito, é você levar sentido para aquilo que eles têm de fazer, numa fase em que não há muita maturidade. Não é você dar propósito, é por que estudar, como estudar, e criar um mantra, que é o nosso, é esse, é o Vaga se Conquista. E o Vaga se Conquista é o trabalho com comprometimento, é o trabalho com resiliência. Então, um trabalho com resiliência gera resultado. E resultado é o que todo mundo busca. Mas para isso eu preciso de um autoconhecimento, de uma autoavaliação que me coloca no caminho da produtividade. Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Dúvidas? Perguntas? Site TI que eu vi nesse evento, tanto é que quando você perguntou o que eu fazia, eu falei informática, foi a resposta mais genérica possível, como se estivesse respondendo para minha tia que você faz na vida. Mas, assim, o que eu achei legal, o seu método, mas eu queria saber mais detalhes, tipo, da preparação. Que técnica de ágil que você leva para o aluno, por exemplo? Você conseguiu levar do ágil para ele, para o dia a dia, né, da preparação dele, que teve resultado, é muito específico para cada aluno? Você tem alguma coisa, tipo, você tem um quadrinho também para vocês ver as matérias, e no SOS lá que você faz é tipo uma retrospectiva, você usa alguma dinâmica? É isso que eu queria entender dentro do seu método. Legal. É assim, ó. O SOS, ele é meu maior tesouro. Eu falo assim, é a hora que eu acredito em Deus. Porque, sabe quem que é meu SOS? Quem que tira dúvida no meu cursinho lá? São ex-alunos, acadêmicos de medicina, que viveram esse processo comigo. Então pensa só, é medicina, uma das melhores faculdades do país. Então os caras são todos de família muito rica que não precisam trabalhar como monitor num cursinho. Mas eles não estão lá por isso. Eles estão lá porque viram um propósito. E viram que como eles aprenderam, eles podem levar isso para quem está buscando agora. Então esse é o meu SOS. Então, é o primeiro envolvimento que eu tenho, a primeira empatia que eles geram. Não sou eu como especialista. Ouvir da boca do especialista. É igual a gente como pai e mãe falar. Não adianta. Aí chega eu como especialista falar a mesma coisa que o pai e a mãe falou. E o moleque, caramba! E você passa a vida inteira falando e é exatamente isso que acontece. Eu vou lá, oriento, falo, mas quando o cara fala, ele tem a linguagem dele, tem a pegada. Né? No ágil, agora voltando para a pergunta mesmo, eu sofro muito com isso. Porque cada um tem um ritmo. E eu gero um ritmo que é mais comum à banca e ao curso que ele quer. Então, a demanda que eu gero para ele estudar é de acordo com a exigência e necessidade dele, mas tem de ter um geral, porque meu público é grande. Então, nisso há acertos e erros, porque eu corrijo na entrevista que eu faço com ele semanal, aqui ó, na verificação do senso de propósito. Então, quando eu tenho aqui a preparação, são os meus sprints. Os sprints que eu dou são as demandas diárias para eles cumprir. E, obviamente, com as demandas da escola, mais a demanda que eu gero para transformá-lo em candidato, porque o dever de casa está preocupado em ele aprender aquele conteúdo da escola. E eu preciso transformar esse moleque num candidato, num cara competitivo, que vai chegar lá sabendo que, por exemplo, se eu quero medicina ou um curso concorrido, eu não posso deixar mais de que 10% dos itens tipo A em branco. E aí eu tenho muita dificuldade em alinhar isso no tempo exato para ele cumprir as demandas, muita. Então, às vezes, acaba sobrando do que faltando. Eu até brinco, que essa é uma fala minha lá, que é assim, aí cursinho os caras entendem porque tem de ser assim, que é, no cursinho, tudo acaba, a energia acaba, os relacionamentos acabam, né, o gosto de fazer as coisas acaba. A única coisa que não acaba é a apostila. A apostila nunca acaba. Aí é a hora de fazer escolhas.
Só que eu ensino a escolher, eu escolho o que tem um percentual menor, é o que cai menos. É isso. E bem difícil, é um desafio diário isso, acertar na medida. Mas o que eu faço é uma parametrização, é tudo porcentagem, é tudo número. Apesar de ser de humanas, né, eu só trabalho com números. Né? Legal? É isso. Gente, muito obrigado. Até mais. Valeu.